Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória fundamental essa do Grêmio em Curitiba, hein? Consistente, simbólica, tem muita coisa pra gente falar sobre esse resultado, que mostra a confiança no trabalho. E o esquema é esse, hein, Renato? E no gol? Ixi, muita coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu estou aqui no campo do próximo adversário do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Sim, será o São Paulo Futebol Clube, que está invicto sob o comando do Dorival no domingo que vem. Mas até lá, muita coisa tem para acontecer. Eu estou aqui porque eu comentei o jogo para a Rádio Band News FM, da vitória do São Paulo sobre o Goiás, que ultrapassou o Grêmio na tabela, né? O Grêmio estava em terceiro lugar e já foi ultrapassado, pelo menos por um pontinho, pelo São Paulo, que escalou também a tabela, chegou à terceira colocação, o Grêmio caiu para quarto, mas está no G4. Só que ainda tem outros resultados no domingo, não importa, né? O Grêmio está no bolo, juntamente do São Paulo, o Flamengo acabou tropeçando, empatou em casa com o Cruzeiro, então foi uma rodada, está sendo uma rodada interessante, mas mais do que isso, mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa comemorar essa vitória. Porque assim, nada indicava que o Grêmio pudesse vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Nada indicava. Com as preservações que o Renato fez, com o time que ele levou a campo e com, enfim, a dificuldade que é você jogar lá, a gente contava com o empate como um baita resultado. Porque assim, você estabelece alguns jogos em que você tem uma dificuldade maior e tem uma prioridade óbvia e clara, falei sobre isso para vocês, que é na quarta-feira no jogo contra o Cruzeiro. O Grêmio precisa passar de fase pela questão financeira, pela questão de estar jogando só essa competição além do Campeonato Brasileiro, porque ama jogar a Copa do Brasil, porque, enfim, por várias circunstâncias, que não vai ser fácil. Esse time do Cruzeiro é muito bem ajustado pelo Pepa e vai jogar em casa. O Grêmio precisa vencer o jogo ou empatar para levar para pênaltis. Preservou o Soares, o Bitelo, o Natan nem foi também, o Carbajo. Muitos jogadores preservados, outros acabaram ficando no banco de reservas e não foram utilizados. Então o Renato colocou um mistão. Porém, manteve o sistema de 3 zagueiros, que deu tão certo no Grenal. Porque o Bruno Alves pôde jogar, e aí ele teve o Gustavo Martins e o Bruno Vini. O Vini fez um jogo maravilhoso. Que zagueiro o Grêmio encontrou. Ele não é titular, porque enfim, tem o Kahneman e o Jeromel tá pra voltar, mas assim, cara, ele precisa jogar. Ele precisa jogar mais vezes. Que jogador! Tá passando por uma dificuldade pessoal, inclusive, com a saúde da sua mãe. Fica aqui meu beijo e o desejo de melhoras e uma pronta recuperação, porque tá sendo muito profissional, né? O Bruno Vini, com tudo isso acontecendo, ele ainda fez um baita jogo e marcou o gol da virada, né? O gol da vitória do Grêmio lá na Arena da Baixada. Mas enfim, esses 3 zagueiros, com o Fábio pela direita, o Reinaldo pela esquerda, só que o Reinaldo não subia tanto. Porque aí o Renato, e aí foi o pulo do gato, escalou o Cuiabano, lateral esquerdo mais avançado, praticamente como um meia, juntamente do Vina como falso 9, que voltava muito na verdade, né, e o Galdino pelo lado direito, com o Vijaçante e também o Mila no setor de meio campo. O Vijaçante também fez um jogo espetacular. Alguns jogadores sentiram, tá? O Galdino começou muito bem, só que o Galdino tem uma dificuldade. Ele tem uma, eu não vou dizer lentidão, né? Talvez mais grosseiramente seja isso que faça vocês entenderem, mas eu acho que é característica, biotipo de atleta mesmo. Ele não é um jogador veloz, só que quando ele domina a bola, muitas vezes ele precisa ser mais rápido na jogada, embora tenha participado do gol do Cuiabano, né? Numa jogada individual dele, mas ele é um jogador mais corpulento, mais pesado, que aberto pela direita, muitas vezes quando a bola caía nele, ele demorava 1 segundo para tomar uma decisão e acabava perdendo a bola. O Vina, acho que fez um jogo interessante de ocupação de espaços. Acho que não é ele que tem que ser esse substituto do Soares, porque eu acho que ele rende muito mais vindo de trás, mas enfim, não tinha muito o que fazer. Ou era ele ou era o menino André Henrique, que até entrou nos minutos finais e pouco conseguiu fazer. Renato também promoveu o Natan Fernandes, né, da categoria de base, que fez gol no Grenal Sub-20 durante a semana e já foi entre os profissionais e entrou no jogo, ali na reta final para tentar uma escapada, um contra-ataque, quando o Atlético dominava o jogo e buscava o gol de empate desesperadamente, o Grêmio todo retraído. Mas enfim, pela esquerda, como eu disse, o Cuiabano, que fez um jogo maravilhoso. E aí a gente fica se perguntando, né, por que o Diogo Barbosa? Não é que o Diogo Barbosa entra no jogo, cara, o Diogo Barbosa, ou ele é azarado, porque
Cara, ele quase entregou várias jogadas pelo lado esquerdo, quando ele entra no lugar do Cuiabano, né? Ele entra mais como um ponta, ele tem velocidade realmente, ele é um jogador que muitas vezes joga de ala, só que em vários momentos ele estava tentando dar toquinho de calcanhar e perdia a bola, ou tinha que cometer a falta, cometeu uma falta na entrada da área uma vez, uma hora que perdeu a bola. Pelo amor de Deus, se o Renato não acordou depois desse jogo, e o Cuiabano tem que ser o reserva imediato, mas não dá para deixar o Diogo Barbosa sempre podendo concentrar, relacionar ou até mesmo acabar jogando. Uma hora ele vai comprometer, pois nem ele comprometeu o que o Grêmio foi buscar em Curitiba, que foi uma vitória. Que coisa, eu jamais imaginei, não é que eu não confio no Grêmio, mas pela escalação, pelas circunstâncias, o empate seria maravilhoso e o Grêmio sai na frente. O que eu quero dizer para vocês é que o Grêmio jogou bem. O Grêmio sai na frente com o Cuiabano depois do próprio Cuiabano ter perdido um gol feito numa jogada do Galdino, em que ele encontrou espaços pelo lado direito, conseguiu um cruzamento e o Cuiabano foi tirar do goleiro Bento, ela passa isso aqui da trave. Pois na segunda, numa jogada individual, a bola sobra para ele não perdoa. 1-0 o Grêmio. O Grêmio criou outras oportunidades também. Só que aí é óbvio que o time jogando em casa e com a qualidade do Vitor Roque, o Grêmio poderia sofrer. E aí tem já quero falar da principal mudança do Renato, né? Falei de todo o time, esqueci do Adriel. O Adriel teve mais uma oportunidade. O Grando é o titular, o Renato inclusive confirmou que o Gabriel Grando permanece como titular e vai jogar contra o Cruzeiro, que ele é o seu novo titular, em que o Adriel apenas recebeu uma oportunidade. Eu não acho que o Adriel tenha falhado no gol, vi muita gente falando sobre isso. Teve um outro lance que ele até demorou para sair, em que o Vitor Roque toca por cima. Nesse, poxa, um passe maravilhoso do Vitor Bueno, ele consegue ganhar no corpo na disputa do Gustavo Martins e toca por cima dele. Não acho que tenha sido falha do Adriel, de verdade. Não acho que tenha passado por ele. E ele faz uma defesa importantíssima no segundo tempo, num chute do Canóbio de fora da área, uma defesa difícil, quase, ela vem tão rápida que ele defende meio que em cima dele assim, e ele acaba espalmando para escanteio. Tem um negócio muito interessante, até postei nas minhas redes sociais, que eu queria dividir com vocês. O Grando vai ser o titular, acho que o Grando não merece perder a titularidade nesse momento, porque não há nada que justifique o Grando perder a titularidade. Ele tem jogado bem, inclusive. Só que o Adriel tem um negócio que é maluco, cara. O Adriel, ele tem uma estrela fantástica. O time joga, ele não perde. Ele joga, melhor dizendo, e o time não perde. Ele tem 2 jogos nesse brasileiro. Uma vitória contra o Santos na estreia lá em Caxias do Sul, em que o Grêmio venceu por 1-0. O Soares até errou pênalti naquele jogo. E agora, essa partida na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, que botou todo mundo, tá? Tinha Vitor Roque, tinha Pablo, tinha Canóbio, tinha Terence que entrou no segundo tempo, tinha o Christian, cara, tinha todo mundo. Olha que loucura, tinha o Bento no gol e o Adriel foi colocado do tipo assim, vamos ver se você é bom mesmo. Um jogo pedreiro, um jogo duro, a tendência no Grêmio perder. E o Adriel, não acho que ele tenha sido, meu Deus, fechou o gol. Não, porque o Atlético não jogou bem. Mas assim, cara, ele sai com a vitória. É curioso. Mas enfim, acho que é só uma discussão até inócua nesse momento. Quer dizer, não sei se é tão inócua assim, porque tem muito torcedor que está querendo o Adriel titular. Eu acho que em algum momento ele vai voltar. Mas nesse momento eu também acho que seria muita sacanagem com o Grando você simplesmente tirar por conta de um jogo, enfim, em que o Renato decidiu preservar o Gabriel Grando. Mas aí acho que ele não falha no gol, o Vitor Roque empata o jogo ali no primeiro tempo, como seria natural, o Atlético joga em casa e tem conquistado muitas viradas nos últimos jogos, né? Antes dessa sequência ruim, tá com 3 jogos sem vencer, perdendo na verdade, 3 derrotas seguidas, antes tinha uma sequência de viradas. Contra o Botafogo, inclusive na Copa do Brasil, em que o time vai decidir agora a vaga no Rio de Janeiro nessa semana, saiu perdendo por 2-0 e virou 3-2. Então, assim, é um time que não dá pra você desconsiderar, mas o Grêmio foi muito maduro, cara. E era natural que tivesse uma falta de entrosamento. Mesmo assim, o time compensou isso com muita vontade, com muita competitividade. E teve forças, inclusive, para no começo do segundo tempo fazer o 2-1. Numa bola parada, Reinaldo cobrando escanteio maravilhosamente bem e o Vini subindo mais que todo mundo e garantindo o 2-1. O Grêmio continuou atacando e aí, claro, né? A partir dos 20 minutos, ali 15, 20 minutos do segundo tempo, o Atlético começou a mandar no jogo e o Grêmio se segurou muito bem. Como eu disse, o Adriel não fez milhares de defesas, fez uma de um chute a média distância do Canóbio, ponto. O resto foi ele saindo, fazendo cera, tomando cartão, não sei o que, porque o Atlético dominava a bola, circulava a bola, mas o Grêmio se segurava muito bem e ainda disparava no contra-ataque.
Eu fico imaginando se o Grêmio tivesse o tal jogador de velocidade naquele segundo tempo. Tinha matado o jogo e tinha feito um terceiro. Se o Soares estivesse em campo, o Grêmio teria vencido com mais facilidade. É curioso eu dizer isso, porque eu não esperava que o jogo se apresentasse dessa maneira. Mas o Grêmio jogou muito bem. O Grêmio foi muito competitivo. Acho que o Fábio foi um ponto a desejar. Acho que fisicamente ele sofreu muito com o lateral Fernando, né, no primeiro tempo. E aí o João Pedro acaba entrando no segundo tempo. Acho que o João Pedro tá, apesar de estar voltando de lesão, tá num nível de titularidade maior que a do Fábio. Na esquerda, o Reinaldo está começando a se soltar, o time está encaixado e nesse sistema de 3 zagueiros ele tem muito mais tranquilidade para jogar ali daquele lado. Vija Sante, maravilhoso. O Mila acho que sentiu um pouco, acho que a pressão, gramado, não sei. Eu gostei dele no primeiro jogo dele, que eu acho que foi contra o Bragantino que ele entra, ou contra o Fortaleza, acho que contra o Fortaleza. Mas hoje ele visivelmente sentiu um pouco o peso do jogo, sei lá. E o Vina fez um jogo regular, o Galdino, enquanto teve perna e físico, foi até importante para o time, né? Mas ele tem essa dificuldade de ter mais velocidade quando a bola cai no seu pé. E o Cuiabano foi a grande surpresa, né? Que ninguém esperava na escalação, ele joga no meio de campo, acaba marcando um dos gols, poderia ter marcado o outro inclusive, e mostra que realmente ele pode jogar, ele tem que jogar, ele tem que ser uma alternativa para o Reinaldo e por que não até ser uma alternativa do meio para frente. Esqueça o Diogo Barbosa, pelo amor de Deus, Renato, pelo menos por enquanto. Que vitória, hein, gente? Olha, 3 pontos fundamentais, porque assim, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos é o seguinte, se você perde pontos em casa, você tem que buscar fora. O Grêmio tomou aquela pancada do Palmeiras, mas eu tô aqui para dizer para vocês que aquele jogo valeu os mesmos 3 pontos que o Grêmio foi lá e buscou em Curitiba. Então, é isso que o Grêmio precisa fazer. E é isso que o Renato tentou dizer quando a gente começou a ter uma certa instabilidade. Calma, o campeonato é longo. Se você emendar 2 vitórias, 3 vitórias seguidas, você já escala a tabela. E o Grêmio vem de 2 vitórias seguidas. Uma num Grenal e outra com o Atlético Paranaense fora de casa. 2 jogos dificílimos em que o Grêmio conseguiu 6 pontos. É verdade que tropeçou contra o Fortaleza em casa, contra o Bragantino, mas agora tem que buscar esses pontos. E é assim que tem que fazer. Esse São Paulo aqui, que vai ser o adversário do próximo domingo, tem que ganhar também. Mas tudo passa também pela confiança do momento e pelo simbolismo do momento, é o Grêmio passar de fase contra o Cruzeiro no meio da semana. Porque esse é o jogo, dificílimo. O Grêmio passando, classificando, vai dar outro tamanho para esse Grêmio em 2023. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!